Vamos nessa, ponto fundamental. Vamos tratar agora dos embargos à execução e da exceção ou objeção de pré-executividade, ou seja, a matéria de defesa do contribuinte ou do responsável tributário na execução fiscal. Vamos ver, a partir de agora, que a exceção ou objeção de pré-executividade é uma defesa heterotópica que tem a vantagem para o contribuinte de não precisar oferecer, né, garantia do bem, mas somente naquelas hipóteses em que não se permita dilação probatória, ou seja, um caso de prescrição cabal, um caso de legitimidade passiva cabal, um caso em que o contribuinte já tem o débito tributário extinto, né, através de uma comprovação autêntica de um pagamento, de uma compensação, de uma transação. Então, naquelas hipóteses em que o contribuinte comprova realmente que o crédito já está extinto cabalmente, sem precisar de dilação probatória, ou um caso de legitimidade passiva cabal, um homônimo. E é isso que vamos estudar a partir de agora e as regrinhas sobre os embargos à execução. Então, vamos lá. Veja, a objeção de pré-executividade também é chamada de exceção de pré-executividade, como conversávamos. A objeção de pré-executividade é fruto de uma construção jurisprudencial, portanto, não tem previsão legal. Por que fruto de uma produção jurisprudencial? Porque se verificou que existiam casos em que realmente aquela pessoa que estava no polo passivo da ação, o executado, não tinha qualquer relação jurídico-tributária com o fisco, naquela situação demonstrada na petição de execução fiscal. Então, seria muito gravoso, muito oneroso para o executado garantir seus bens à penhora, fazer um depósito bancário, uma fiança bancária. Então, seria muito custoso para isso. Então, se formou a corrente jurisprudencial de maneira muito acertada e muito adequada, que nesses casos não são necessários a garantia dos bens à penhora. Uma vez que aquela pessoa que está no polo passivo, o executado ou os executados, não tem nada a ver com a discussão. Ou o crédito ali já está extinto, ou é um caso clássico de falta de noção. E existem absurdos jurídicos, né, em relação a determinadas pessoas que não têm qualquer tipo de pertinência com a questão discutida. Um dos graves problemas disso, realmente, e acontece isso na prática, eu sou procurador do Distrito Federal, é uma falta, por exemplo, de um registro único no Brasil. Já tem lei para isso e, mesmo assim, né, até hoje não se implantou, né, um documento único que tenha validade já como CPF, RG. Vocês viram agora o caso, né, daquele banqueiro, né, o que trabalhava no Banco do Brasil, conseguiu votar em várias eleições e fugir do Brasil, né, com a identidade do irmão, que já estava morto há mais de 20 anos. Então, falta no Brasil realmente uma organização estrutural e isso acaba batendo no judiciário, né? Acaba, em algumas oportunidades, ocorrendo equívocos cabais em que não se pode realmente onerar aquela pessoa porque ela não tem nenhuma dívida com a fazenda pública. Então, esses são os casos, né? Não são raros, acontece muito, né, da utilização da exceção de pré-executividade. Mas o mais importante aqui é que, nesses casos, não pode ter dilação probatória de forma alguma. Se vai ter que comprovar, né, de forma que não seja cabal, aí, meu amigo,
um abraço. Tem que ser embargos da execução. Não tem jeito. Então, aqui, o ponto fulcral é que na objeção de pré-executividade não pode ter dilação probatória. Ok? Além de execução fiscal, traz como técnica do executado, como você já sabe, os embargos. Mas em relação aos embargos, há que se ter a garantia do juízo. A construção jurisprudencial da objeção de pré-executividade nasceu para não exigir do executado que, por exemplo, já pagou, né, já teve seu crédito extinto e está sendo executado indevidamente, garanta o juízo para se defender de uma execução indevida para demonstrar o que já pagou. É o que a gente acabou de conversar. Veja, como a objeção é uma situação excepcional que permite a defesa do executado sem a garantia do juízo, só é cabível em situações excepcionais. Né? E as situações excepcionais são aquelas que não têm dilação probatória. Ok? Você tem que tomar como base aí o artigo 116 do CTN e a pessoa tem uma prova documental expressa, sem discussão, que o crédito já está extinto, por exemplo, ou que já prescreveu, ou que ele decaiu, por exemplo. Então, por exemplo, o mandado de segurança, se houver uma discussão contra a matéria probatória, não caberá execução de exceção de pré-executividade. Né? Só caberá objeção de pré-executividade naquelas matérias em que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, isso é importante, né? Se o juiz pode reconhecer de ofício, são aquelas matérias em que não há necessidade de dilação probatória. Veja aí, e é isso que ficou expresso no entendimento pacífico no âmbito do STJ, súmula 393. Vejam o que diz o STJ sobre a exceção de pré-executividade, afirmando que é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandam dilação probatória. É essa súmula muito bem feita e resume muito bem a questão. A jurisprudência, isso é importante se dizer, até admite que se utilize a via da execução de pré-executividade para questionar a ilegitimidade passiva em sede de execução. Mas isso tem que ser, como eu já disse, uma matéria cabal. Exemplo, que eu também falei aqui, a pessoa tem um homônimo e ela comprova que nunca fez parte daquela sociedade, né, daquela pessoa jurídica, porque existem muitas pessoas, né, que acabam tendo seus documentos falsificados, como eu já disse aqui para vocês, em razão dessa falta do registro único, em razão dessa falta de controle, uma vez que temos 27 entes federativos. Então, muitas pessoas aí estão sendo usadas como laranja e nem sabem, morrem sendo laranja. Com 20 anos ela é laranja. Com 60 ainda é laranja e nem está sabendo. Mas, de vez em quando, né? E você sabe que tudo isso na vida é por amostragem, né? Tem pessoas que são corruptas a vida toda e nunca são pegas, infelizmente. E isso passa pela questão da documentação. A documentação é fundamental, o registro. Hoje no Brasil temos 27 países. Cada um faz do seu jeito. Santa Catarina faz de um jeito, o Amazonas faz de um jeito, o Acre faz de um jeito. Então a pessoa vai e sai de um canto do país, vai no outro canto e faz uma identidade falsa, numa maior facilidade, num saque da vida, no serviço de atendimento ao cidadão da vida. Ele vai lá, faz uma identidade, bota o carimbo, traz aqueles documentos falsificados e vão fazer o quê? Aqueles que estão atendendo ele ali é tudo terceirizado, né? Não estão nem aí para a hora do Brasil, né? Tudo um conchavo político, bota ali, a mulher ali. Uma vez eu fui tirar minha identidade lá em Brasília, a mulher estava com o pé na mesa. Então veja que isso passa por essa questão da identidade no Brasil. Isso rebate no judiciário. Quando você for procurador, você vai ver isso. O tanto de laranja que nós temos no Brasil, né? E a pessoa nem sabe que é laranja. Por quê? Porque falsificaram os documentos dele lá no município de Antas, no interior da Bahia. Né? O Brasil é grande. Minas tem 800 municípios.
Nesses 800 municípios, a gente pode falsificar um documento. Então, veja a situação como é grave. E isso tudo poderia se resolver, mas só que o governo não tem interesse, parece que não tem interesse, porque já temos lei dizendo que temos que ter um registro único, né? Um cadastro único da pessoa. Porque hoje a pessoa pode ter 5, 6 cadastros, pode ter 8, 9 RG. Eu vou aqui, tenho um RG da Bahia, vou tirar um RG do DF, tiro um RG lá no Amapá, tiro um RG não sei aonde, e aí vira tudo esculhambação. Né? Então veja agora sobre os embargos da execução, determina o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora. Foi aquela questão que resolvemos na unidade passada. Veja que não são admissíveis embargos do executado antes de garantir a execução. Isso aí é pressuposto fundamental. Há duas questões aí sobre esse assunto importantes. O efeito suspensivo dos embargos e se ainda há necessidade da garantia do juiz. Veja, aqui passa por uma discussão que ainda não está consolidada. Vocês sabem que com a nova reforma do CPC se tirou os efeitos suspensivos, mas há uma discussão aí muito forte, ainda não consolidada no judiciário. Então, na reforma do processo de execução, houve uma modificação sobre a exigência da garantia do juiz e a queda do efeito suspensivo dos embargos para dar celeridade à execução, aí no processo civil. Veja, o efeito suspensivo não é previsto expressamente na Lei de Execução Fiscal. Tem tal efeito aplicado subsidiariamente do CPC. Se no CPC acabou, parte da doutrina defende que também acabou essa regra na Lei de Execução Fiscal. O efeito suspensivo dos embargos acabou pela desnecessidade da garantia lá no processo civil. Agora, a discussão no processo de execução é diferente, porque aqui ainda permanece a garantia. Então, se a garantia acabou no processo civil, também acabou o efeito suspensivo. Todavia, aqui a garantia da execução fiscal continua e o efeito suspensivo, essa interpretação que você está entendendo, caiu como regra, mas ainda pode existir se for comprovada a necessidade do efeito suspensivo. Mas esse tema ainda é muito polêmico, ainda não temos jurisprudência realmente consolidada a respeito do assunto. Veja que aqui estabelece o parágrafo 3º, que não será admitida reconvenção nem convenção e exceções, salvo as de suspensão, incompetência e impedimentos, serão arguídas como matéria preliminar nos embargos e serão processadas e julgadas nos próprios embargos para o quê? Para dar uma maior celeridade. Ok? Aqui, meu amigo, sobre a matéria dos embargos, é adotar o artigo 16. É o artigo 16 que cai bonitinho na sua prova. Veja também a súmula 394, já falamos sobre ela aqui, a questão da compensação de valores retidos no imposto de renda. Veja que o embargo é importante para você saber. É uma defesa técnica do contribuinte em sede de execução fiscal, tem natureza de ação autônoma, tal como a exceção de pré-executividade, é uma defesa feita mediante o ajustamento de uma ação. Ok? Então, veja, objeção de pré-executividade são aqueles casos em que, chamada pela doutrina e já cai em prova como defesa heterotópica, são aqueles casos em que o juiz pode conhecer a matéria de ofício, tal como a prescrição, e não cabe dilação probatória. Já em relação aos embargos, a regra continua, tem que garantir o juízo para fins de se defender na execução, tem que garantir a execução nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Um abraço.